nossa quarta-feira, ainda em ciências. Agora a gente vai fazer a página 153 até a página 165. Porém, da página 158, 159 e 160 a gente não vai realizar agora. Combinado? Então, na página 153, vocês têm um textinho falando sobre o GPS que a gente usa para ir de um lugar para o outro quando a gente não sabe. Exemplo, quero viajar para São Paulo, não sei como é que faz. Bota lá no GPS que o GPS já te leva para o lugar. Quero ir na casa de algum aluno que eu não sei onde é o lugar. Bota no GPS e assim a gente já chega. GPS é uma tecnologia que não é muito antiga. Então, vocês têm um textinho ali falando sobre o GPS, que vocês vão ler, vocês vão grifar tudo aquilo que vocês acharem importante, combinado. E ó, gravem, GPS é um dos meios que a gente tem para ir de um lugar para o outro. Outro é o mapa. Mapa é a representação visual de um local da Terra. Ele pode mostrar uma região pequena, como um bairro ou um planeta inteiro, como ocorre em um mapa mundi. Então, para ir de um lugar para o outro, a gente também pode usar o mapa. Então, ó, a gente pode usar o mapa, a gente pode usar o GPS e também os pontos cardeais. Quando queremos indicar algum lugar ou mesmo para ler um mapa, é necessário ter uma referência. As referências podem ser os nomes das ruas, o número das casas, os estabelecimentos comerciais, a direção que se deve andar, entre outras. Os pontos cardeais são pontos de referências fixos, norte, sul, leste, oeste. Por meio deles, podemos localizar qualquer lugar sobre a superfície terrestre. Além dos pontos cardeais, existem os pontos auxiliares de localização, que definem as regiões entre dois pontos cardeais. São eles nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, que são chamadas de pontos colaterais. Então, com os pontos cardeais, a gente também pode se localizar, sabendo para que direção que vai ficar. A gente não vai chegar no ponto exato, porque o GPS vai indicar a gente a casa certinha. Alguns mapas de bairro também, outros mapas não. E o mapa, os pontos cardeais indicam a direção que a gente tem que seguir. Então, tem 3 maneiras da gente poder estar se localizando. A mais fácil, a que eu utilizo, é o GPS. E vocês e os familiares de vocês, quais das 3 opções vocês mais utilizam? Depois dele na página 155 tá falando assim, olha só. Sabemos que esses pontos foram definidos há muito tempo, pois civilizações antigas já os conheciam. Esses povos sabiam que a sombra provocada pelo sol varia conforme o decorrer do dia. Assim conseguiam localizar as direções pela posição do céu. E até hoje, tem gente que só pela posição que tá o sol já consegue se localizar. Eu não consigo me localizar muito bem. É meio-dia já, assim, pela posição do sol. A prof. é leiga em se localizar ali pelo céu. Mas tem gente que tira de letra. E também é hábito, que a gente não tá acostumado. A gente tem um relógio. Então, pra saber se é meio-dia, se é 3 horas da tarde, é bem mais fácil a gente olhar um relógio do que lá no céu, procurar o sol e descobrir que horas que é através do sol. E antigamente era assim. Daí, olha só. Assim conseguiam localizar essa direção pela posição do sol. O sol sempre nasce na direção leste e se põe na direção oeste. Considerando a nossa posição, o sol sempre vai nascer na direção do leste e se pôr na direção do oeste. Para que isso seja válido, é necessário nos colocarmos como referência a direção leste e oeste, referente à posição do sol. Então, a gente já fez ano passado isso dos pontos cardeais, de descobrir onde era o leste, onde era o sul, o oeste, onde é que o sol nascia, onde é que ele se põe. Então, olha só, observe o mapa do Brasil e responda às atividades. Olha só. Tomando Brasília como referência, localize-se no mapa os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, procura onde é que está Brasília. Vão lá e vejam onde é que está Brasília. E saibam que Brasília, tomem ele como referência. E daí vocês vão botar aonde está o norte, onde está o leste, onde está o sul, onde está o oeste. Lembrando que aonde a gente mora, galerinha, é o sul. Então, olha só lá, Santa Catarina vai ser o quê?
o sul. Então, prestem atenção. E depois vocês vão pintar no mapa o estádio onde vocês moram. Ai, meu Deus, que eu já dei a resposta. Eu e minha boca grande, né? Daí depois, lá na página 156, na página 156, 157, na verdade, vocês têm um textinho explicando um pouco sobre a bússola que muitas pessoas utilizam, sobre o relógio do sol. Isso é só uma curiosidade, isso não é para vocês estarem gravando. Isso é só uma curiosidade. Então, vocês vão ler com bastante atenção, não precisa responder a página 156. Então, a 156 e a 157 vocês vão ler com bastante atenção. E a página 158, 159, 160, como eu já tinha falado para vocês, a gente não vai fazer, a gente vai fazer depois, certo? A gente pula lá para 161, que tá falando novamente sobre o GPS, que é um sistema de posicionamento global. Então, ali também vocês vão ler esse textinho da página 161 com bastante atenção. Depois, lá na página 162, vocês têm um pouquinho falando sobre o lixo eletrônico, que vocês também vão ler com bastante atenção. Da página 162 e 163, está falando sobre lixo eletrônico. Que são aqueles lixos, o meu celular estragou, não vou jogar no lixo normal, uma pilha, uma lâmpada, a gente não joga em lixo normal, né? Tem pontos específicos para a gente estar jogando esse lixo. Então, vocês vão ler com atenção. E depois, na página 163, vocês têm uma perguntinha que está falando assim. Procure em sua residência embalagens de produtos eletrônicos de referência que não tenha mais uso. Busque por indicações do próprio aparelho na embalagem do manual de instrução ou do site da fábrica sobre como realizar o descarte adequado desse produto. Caso seja possível, descarte o produto seguindo as informações que você obteve. Em seguida, escreva um pequeno texto que detalhe o produto e como deve ser proceder para o descarte correto. Então, o que é? Uma pilha, uma câmera de foto que não pega mais, um teclado, uma lâmpada. Então, tem várias coisas que vocês podem estar usando. Combinado, galera? E daí, na página 164 e 165, a gente tem um Vamos Recordar, que está falando assim. O que faz com que o dia e a noite existam? O que vocês acham que faz que o dia e a noite existam? Lembra a rotação da Terra? Ela gira, metade é dia, metade é noite. Criam uma legenda. Depois ali vocês vão completar as frases com as palavras sol, rotação, eixo e translação. Vocês vão ver qual liga em qual, certo? Depois, a número 3, vocês têm a tirinha. E daí vocês vão responder a letra A e a letra B de acordo com a tirinha sobre o pôr do sol. Em que direção que o pôr do sol nasce? Será que é no leste, no oeste? O pôr do sol, será que é onde? E depois, na página 165, vocês vão ter que interpretar as perguntas e depois completar as direções. Botar aqui primeiro onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. E daí, olha só, complete os espaços da imagem com os nomes dos pontos cardeais onde o sol nasce e onde o sol se põe. Então, onde o sol nasce, escreve ali na A. Onde o sol se põe, escreve ali na A. Depois, complete os espaços que sobraram com os pontos norte e sul. Daí, vocês vão completar ali embaixo também, onde já mostrei para vocês. Depois, uma pessoa está na biblioteca e quer saber como chegar até o hospital. Como você indicaria o caminho? Então, essa é com vocês. Tem várias opções, vejam a mais fácil e montem um caminho. Certo, galera? Daí a nossa aula de ciências vai ficar por aqui. Eu espero, então, vocês amanhã, quinta-feira. Lembrando que amanhã, quinta-feira, vocês têm prova de geografia. Então, já estudem, se dediquem. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Um beijo bem grande no coração de vocês. Não esqueçam de bater uma foto das atividades e de mandar para a prof. Combinado?